Você já percebeu como os acontecimentos do mundo estão se alinhando com aquilo que a Bíblia anunciou há milhares de anos? As notícias trazem, dia após dia, relatos de tensões políticas, alianças inesperadas, disputas territoriais e decisões que mudam o rumo da história. Mas nada disso é apenas obra do acaso. Jesus já havia declarado em Mateus 24 que ouviríamos falar de conflitos, divisões e instabilidade entre os povos. E ele alertou: tudo isso seria apenas o começo das dores. Prepare-se, porque hoje vamos analisar como os acontecimentos envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã podem estar diretamente conectados às profecias bíblicas. Vamos ver como esse cenário nos ajuda a entender o tempo em que vivemos e a urgência de permanecermos vigilantes. Em 2017, o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel chamou a atenção do mundo inteiro. Não foi apenas uma decisão diplomática, mas para muitos estudiosos da profecia, um marco espiritual. Jerusalém é a cidade escolhida por Deus, o lugar que carrega promessas eternas. Zacarias 12 já havia profetizado que Jerusalém seria um cálice de tontura para os povos ao redor. E de fato, todos os olhos se voltam para essa pequena cidade, que parece ser o ponto central das grandes discussões globais. Logo depois veio uma série de acordos inéditos. Nações historicamente distantes de Israel decidiram se aproximar e estabelecer alianças. Esse movimento, conhecido como os Acordos de Abraão, foi visto como um passo surpreendente na história do Oriente Médio. Mas para quem observa a profecia de Daniel 9:27, que fala sobre um pacto firmado por um líder no tempo do fim, tudo isso ganha um peso ainda maior. Ainda que não possamos afirmar com certeza, já percebemos que alianças improváveis estão sendo costuradas diante dos nossos olhos. Mas se de um lado há aproximação e diálogo, de outro lado cresce a tensão com países que se opõem firmemente a Israel. Entre eles está o Irã, que não esconde sua hostilidade contra a nação israelense. Quando lemos Ezequiel 38 e 39, encontramos a profecia sobre Gog e Magog, uma grande coalizão de povos que virá contra Israel nos últimos dias. Curiosamente, muitos estudiosos da Bíblia apontam que entre esses povos descritos nas Escrituras estariam nações que hoje mantêm proximidade política, como Irã, Rússia e Turquia. Seria apenas coincidência? Ou estamos vendo a profecia ganhar forma diante de nós? O Apocalipse 13 também nos mostra um tempo em que um sistema global de poder dominará política, economia e religião. Quando olhamos para os movimentos atuais de reorganização internacional, percebemos que a base desse cenário já começa a se estruturar. A tecnologia, os blocos políticos e até mesmo a pressão por uma governança mundial apontam na direção daquilo que a Bíblia já revelou. Outro ponto que chama a atenção é a expectativa crescente em Israel pela reconstrução do Templo de Jerusalém. Para os judeus, esse templo é símbolo máximo de sua fé. Para nós cristãos que estudamos as Escrituras, ele se conecta com a profecia de 2 Tessalonicenses 2, onde o homem da iniquidade se assentará no santuário de Deus, querendo parecer como Deus. Se esse templo realmente for reconstruído, será um dos sinais mais fortes de que estamos próximos da reta final da história humana. E onde entram os Estados Unidos em tudo isso? Ao longo das últimas décadas, esse país tem sido o maior apoiador de Israel, tanto no campo diplomático quanto na proteção estratégica. Mas as Escrituras nos mostram que chegará um tempo em que Israel enfrentará grandes pressões e terá que confiar unicamente no Senhor, não em alianças humanas. Isso levanta uma questão. Será que veremos mudanças nessa relação? Será que a profecia está nos mostrando que, no final, somente Deus será o protetor de Israel? Perceba como as peças estão se encaixando. Jerusalém novamente no centro das atenções. Acordos que ninguém esperava. Tensões crescentes entre nações e uma expectativa profética em relação ao templo. Tudo isso nos leva a uma conclusão poderosa. A Bíblia continua se cumprindo e a palavra de Deus é viva e fiel. Mas o ponto principal não é apenas observar os sinais. O mais importante é refletir. Estamos preparados para o que está por vir? Porque o alerta de Jesus em Mateus 24 permanece válido. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora que já entendemos como Jerusalém e os acontecimentos recentes têm chamado a atenção do mundo, é hora de mergulharmos mais fundo nas profecias bíblicas.
Se na primeira parte vimos os sinais se formando, nesta parte vamos analisar em detalhes algumas das passagens mais fortes que falam sobre o futuro do Oriente Médio e do mundo. Comecemos com a profecia de Ezequiel 38 e 39, conhecida como a Guerra de Gog e Magog. O profeta descreve uma coalizão de povos, que nos últimos dias se levantará contra Israel. O texto menciona nomes antigos como Gog, Magog, Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxi e Puti. Muitos estudiosos dedicaram anos para identificar esses povos no mapa atual. E o que chama a atenção é como eles se alinham com nações que hoje têm relevância política e, em alguns casos, hostilidade contra Israel. A Pérsia, por exemplo, é reconhecida historicamente como a região que corresponde ao atual Irã. Meseque e Tubal são ligados a áreas próximas da atual Turquia. Cuxi e Puti remetem a regiões do norte da África. E Magog, segundo várias tradições, está associado às terras ao norte, muitas vezes identificadas como a Rússia. Quando lemos Ezequiel 38:15, vemos a descrição de um exército que virá das extremidades do norte, o que reforça essa interpretação. Mas o detalhe mais impressionante é que Ezequiel afirma que esse ataque ocorrerá em um tempo em que Israel estará seguro, habitando em paz. É justamente o cenário que muitos veem sendo preparado com acordos e tratados de paz no Oriente Médio. Seria esse o prenúncio de um tempo de aparente tranquilidade que, de repente, será interrompido por uma grande guerra? Agora vamos para a profecia de Daniel 9:27. Este versículo fala sobre um pacto firmado por uma figura poderosa, que confirmará a aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. No meio desse período, ele quebrará o acordo e colocará fim aos sacrifícios. Muitos estudiosos entendem que esse texto aponta para o tempo da grande tribulação e para a ascensão do anticristo. O que impressiona é que, ao observarmos os esforços atuais por paz no Oriente Médio, é como se estivéssemos vendo o terreno sendo preparado para esse futuro acordo descrito por Daniel. Imagine, um tratado que traga segurança e estabilidade e até permita que Israel reconstrua o seu templo. Aos olhos do mundo, seria um feito extraordinário, mas para quem conhece as Escrituras, será um sinal de alerta, porque esse pacto não será fruto da vontade divina, mas sim parte do plano enganoso do homem da iniquidade. Seguindo para o Apocalipse 13, encontramos a visão de João sobre uma besta que emerge do mar, com poder e autoridade sobre povos, línguas e nações. Essa figura representa um sistema global de governo e controle. Um detalhe marcante é o domínio não apenas político, mas também econômico e religioso. O texto fala sobre todos aqueles que não terão o selo de Deus sendo obrigados a se submeter ao sistema. Hoje, quando olhamos para as transformações do mundo moderno, vemos indícios claros dessa centralização. Sistemas financeiros digitais, pressão por unificação de políticas globais, avanço da tecnologia de vigilância e até mesmo discursos que pedem uma liderança mundial em tempos de crise. Tudo isso, de certa forma, ecoa a descrição de Apocalipse 13. E aqui precisamos fazer uma pausa importante. Não se trata de medo, mas de discernimento. A Bíblia nunca nos chama para pânico, mas para vigilância. Jesus disse: "Quando virdes todas estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Lucas 21:28. Ou seja, os sinais não são motivo para desespero, mas para esperança, porque apontam que o cumprimento da promessa está mais perto do que nunca. Mas o que conecta Ezequiel 38, Daniel 9 e Apocalipse 13 é justamente a convergência dos fatos. Uma coalizão de nações contra Israel. Um acordo de paz firmado e quebrado. Um sistema global que unifica política, economia e religião. É como se a Bíblia estivesse nos mostrando diferentes peças de um mesmo quebra-cabeça, que só agora, no nosso tempo, começam a se encaixar de forma tão clara. Diante disso, precisamos nos perguntar: por que a Bíblia nos revela tudo isso? Qual é o propósito de Deus em nos dar tantos detalhes proféticos? A resposta é simples e profunda: para que estejamos preparados. Jesus não nos deixou sinais apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos alertar a viver em santidade, vigilância e esperança. Porque quando tudo isso começar a acontecer, os que estiverem firmes em Cristo
não terão motivo para temer. Pelo contrário, terão a certeza de que sua redenção está próxima. E essa é a grande diferença. Enquanto o mundo olha para os sinais com medo e insegurança, o cristão olha para eles como lembretes de que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre fielmente. Ao longo dessa jornada, vimos como a palavra de Deus, escrita há milhares de anos, descreve com precisão eventos que se encaixam no cenário atual. Jerusalém como foco das nações, alianças inesperadas surgindo, tensões crescentes no Oriente Médio, expectativas em torno do templo e até a formação de um sistema global que busca unificar política, economia e religião. Tudo isso não é coincidência. São peças que o próprio Deus revelou em sua palavra e que agora vemos diante de nossos olhos. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o cumprimento dos sinais, e sim o fato de que eles apontam para um evento ainda maior: a volta de Jesus Cristo. Esse é o ponto central de toda a profecia. Não se trata apenas de guerras, tratados ou sistemas mundiais. O coração da mensagem bíblica é que Jesus virá novamente para reinar, julgar as nações e trazer justiça definitiva. Quando olhamos para a profecia de Ezequiel 38 e 39, vemos que no final, mesmo quando Israel estiver cercado por inimigos, o próprio Deus intervirá de forma sobrenatural. Ele mostrará que é o verdadeiro defensor de seu povo e que nenhuma aliança humana será capaz de substituí-lo. Esse é um lembrete poderoso para nós. No tempo do fim, a confiança não pode estar em governos, líderes ou tratados, mas apenas no Senhor. Já Daniel 9:27 nos mostra o quanto o engano será forte. O anticristo surgirá como alguém capaz de trazer soluções que o mundo deseja, mas por trás de sua aparente bondade estará a marca da rebeldia contra Deus. E é aqui que precisamos estar atentos. A Bíblia nos alerta que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados se não permanecerem firmes na palavra. Isso significa que o tempo do fim exigirá discernimento e fidelidade à verdade revelada por Cristo. Em Apocalipse 13, João descreve um sistema de poder que alcança todos os aspectos da vida. É impressionante pensar que, em sua época, seria impossível imaginar algo assim. Mas hoje, com a tecnologia, comunicação global e sistemas digitais, já não parece tão distante. Mais uma vez, o que parecia impossível no passado agora é completamente plausível. Isso confirma que estamos vivendo um tempo sem precedentes. Mas diante de tudo isso, surge a grande pergunta: como devemos viver? Será que basta apenas conhecer as profecias? A resposta é não. O verdadeiro propósito das profecias é nos preparar espiritualmente. Jesus disse em Mateus 24:42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O chamado é para estar acordado espiritualmente, não vivendo distraídos, mas atentos ao que realmente importa. E o que realmente importa é a nossa relação com Cristo. No final, não fará diferença se temos todas as informações sobre as profecias, se não estivermos em Cristo. O conhecimento sem transformação não nos salvará. O que nos prepara para o fim é viver diariamente com o coração rendido ao Senhor, buscando santidade e confiando em sua promessa. Também precisamos lembrar de algo essencial. Enquanto o mundo olha para os sinais com medo, nós, como cristãos, devemos olhar com esperança, porque cada sinal é um lembrete de que a promessa está mais próxima. Jesus virá buscar sua igreja, e aqueles que permanecerem fiéis viverão para sempre com ele. Esse é o nosso consolo, nossa esperança e nossa força. No entanto, isso também nos desafia a não ficarmos acomodados. Se sabemos que a volta de Cristo está próxima, precisamos compartilhar essa mensagem com o maior número possível de pessoas. Precisamos ser luz em meio à escuridão, mostrar que existe um caminho de salvação e que esse caminho é Jesus. A profecia não é um convite ao medo, mas sim à missão. Cada vez que olhamos para os noticiários e vemos as peças se encaixando, precisamos lembrar: ainda há tempo para alcançar vidas. Ainda há tempo para anunciar que Jesus salva, que Ele perdoa e que Ele voltará em breve. E por isso este canal Segredos do Fim existe, para revelar que a Bíblia não é um livro ultrapassado, mas a palavra viva de Deus que explica o presente, revela o futuro e transforma o coração no agora. Aqui buscamos interpretar os sinais à luz das Escrituras e despertar a fé daqueles que muitas vezes
estão adormecidos. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de compreender os mistérios de Deus e de estar preparado para os últimos dias. Então, não pare por aqui. Continue firme estudando as Escrituras, orando e buscando discernimento. Lembre-se, os sinais são claros, o tempo é curto e a promessa é certa. Jesus voltará. E para que você não caminhe sozinho nessa jornada, convido você a se inscrever no canal Segredos do Fim. Aqui você terá acesso a mais estudos profundos, reflexões impactantes e revelações que vão fortalecer sua fé. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque cada vídeo é uma peça que vai te ajudar a entender melhor o plano de Deus para o fim dos tempos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Nunca sabemos a quem essa mensagem pode alcançar. Pode ser que alguém que você conhece esteja precisando ouvir exatamente isso: que existe esperança em meio ao caos, que existe luz em meio às trevas e que existe salvação em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para discernir os tempos e encha o nosso coração de esperança. Porque, embora o mundo caminhe para um desfecho profético, para nós que cremos, o melhor ainda está por vir.